Hoje é dia do Piauí, como eu disse no início do jornal, e a nossa conversa é com o ex-governador Wellington Dias, eleito senador pelo PT nas últimas eleições. Vou chamar governador para o protocolo. Chama de seu amigo, viu? O protocolo, seu admirador, viu? Da mesma forma. Governador, muito obrigado pela participação e antes, parabéns pelo resultado. Obrigado. E também aqui antes, parabéns aqui em seu nome a todo o povo piauiense, né? E como a maioria do povo piauiense são mulheres, é muito relevante o que você acaba de colocar. Eu me lembro que ainda na minha geração, eu acho que você é muito jovem, mas provavelmente o seu pai... Nem tanto. Você vai perceber. A gente veio... Vou pegar aqui um outro exemplo para poder chegar aqui na mulher. A gente veio de um sistema de escravidão. Isso. E ali nasceu toda uma formação na mentalidade de uma parte da sociedade, que era a exploradora, que usava homens e mulheres negras, afrodescendentes, normalmente, e aqui no Piauí tentaram isso com os índios, por isso que o Mando Ladino se tornou tão especial como um herói piauiense, que ele enfrentou contra a escravidão e contra o extermínio da população indígena, dos povos das origens. Então, ali, eu morei em Oeiras, nasci em Oeiras, depois fui morar ali na região do Vale do Fidalgo, Paz Landim, São Miguel do Fidalgo, aquela região de São José do Peixe, Socorro, Simplício Mendes, São João do Piauí, mas Colônia, Oeiras, São Francisco. E ali era o berço da escravidão, porque era a capital, né, aquelas cidades daquela época, Amarante, Oeiras, Piracuruca, as mais antigas, não é, desde Parnaguá, enfim. E a gente veio aquela mentalidade que a gente contava piada racista, que a gente citava os exemplos racistas. Então, isso aqui foi um processo que envolveu muita gente e nós ainda estamos longe de encarar. Veja que ainda permanece. A mesma coisa eu digo em relação às mulheres. Veja, são crimes que acontecem dentro de casa. Então você tem uma estrutura de segurança que é voltada para gerar confiança e a estrutura adequada, com delegacias especializadas, Ministério Público especializado, Defensoria Pública, que faz um trabalho extraordinário, especializada também, juizados, conselhos, não é? Os conselhos tutelares, quando envolve menores, a presença de várias áreas dos direitos humanos, numa Câmara Municipal, numa Assembleia, é que eu acho que vai além da repressão. É preciso mesmo que a gente tenha a condição de uma formação. Veja, foi ruim, mas esse gesto do próprio presidente da República, quando pintou as menininhas e pintou um clima, enfim. O senhor fala do caso das venezuelanas. Das venezuelanas, ou seja, essa forma aí é que mostra, quer dizer, um homem de 67 anos olha para uma garota que é quase uma criança de 14 anos e pintou um clima. Você imagina o quanto de coisa ruim que tem por trás disso. Então, eu digo assim para poder mostrar que a gente precisa da saúde. Eu quero, no Senado Federal, trabalhar com a mesma intensidade, tanto em relação ao crime do racismo, que ainda persiste. Nós vamos ter que ter o que outros países fizeram em relação aos povos das origens, tem que ter uma pactuação. Eu participo dos eventos com os indígenas, não penso que os indígenas estão conformados em viver. Para poder ser índio tem que ter peninha, tem que ter a roupinha de pena. Índio quer o que a gente quer. Independente de ser branco, amarelo, não é, pele vermelha, ser negro, ser qualquer, quer conforto, quer morar numa casa boa, quer tomar banho de chuveiro, quer saúde, quer estudar, quer um emprego, como muitas vezes colocavam de forma até pejorativa, né? Índio quer Hilux, índio quer celular, índio quer computador. Então, eu conto isso para dizer que a gente precisa ter uma pactuação. Os países fizeram uma pactuação para 30 anos, centrando os chefes de nações com os chefes de Estado. Eu quero que o Lula, presidente, quero que ele sente-se lá com os representantes das nações indígenas, com o Supremo, com o representante do Congresso Nacional, e ali se faça uma pactuação
para 30, 40 anos, em que a gente tenha a integração, né, respeitando a língua deles como a primeira língua, a cultura, né, todas as tradições, enfim. Então, eu cito isso para dizer que também em relação às mulheres, né, as mulheres, é a proteção para que a gente tenha uma geração cada vez melhor. Reconheço que a geração dos meus filhos são bem melhor do que a minha geração, do que for a geração dos nossos pais, né? Mas a gente ainda tem que avançar muito, porque isso gera violência. O estupro é um ato de violência, não é? Muitas vezes o assassinato, né? O estupro seguido do assassinato. A vítima ali, quando durante o estupro, isso é muito comum, eu via muitos processos, diz que vai denunciar, a reação do cara é matar. Olha só como é que você chega. Então, por isso a gente não pode, como diz no popular, alisar. Então, eu quero, nesse mandato do Senado Federal, voltar à temática e com o acumulado da experiência aqui nesse período no Executivo, da gente tratar, não é, dessas 3 pautas principalmente. A gente avançou na área da pessoa com deficiência e, modéstia à parte, foi no meu mandato anterior ali que abracei, e ali foi uma experiência boa, porque a gente terminou ajudando a estruturar no Estado. Então não era falar, era uma realidade que nós avançamos. A política da dependência química também é outra que a gente abraçou, e agora nós vamos fortalecer. Agora está quase sendo nula dentro do governo federal. A gente quer fazer com que o governo abrace, né, a pessoa que... Você deve conhecer alguém que amanhece o dia querendo beber. Por quê? Porque a quantidade de álcool que tem no organismo, no sangue, você faz a medição, precisa de 0,6%, todo mundo tem teor de álcool no sangue, vem do arroz, vem de várias coisas, da fruta. Então, ali é em torno de 0,6%. Quando ele passa de 1,2%, ele começa o organismo a gerar dependência. Eu sei disso porque quando eu era criança, eu tinha muita deficiência de cálcio. Sabe qual era a reação? Comer toar. Comer aquela pedrinha que tem cálcio. Ia lá e comia, o menino comia. Ali era o organismo pedindo cálcio. E ali, ele intuitivamente levava você a comer toar. Né? Acho que os mais antigos aqui, o mais novo não sabe nem o que é isso. Não sabe. Mas, governador, eu queria começar, antes da gente chegar na eleição presidencial, queria começar e pedir que o senhor fizesse uma avaliação, já que essa é a primeira oportunidade que a gente conversa após a eleição, da eleição estadual. Durante muito tempo não se tinha uma oposição estruturada como esteve a oposição nesse pleito eleitoral. E o senhor terminava o seu 4º mandato como governador do estado. E o senhor lançou um nome jovem, que ocupava uma pasta que não era, digamos, uma pasta midiática, como segurança pública, saúde. Só pegava pancada porque aliás, era da Receita. Da Receita, da despesa, de dizer não, muitas vezes. Então o senhor lança Rafael Fonteles e o senhor monta toda a estrutura para a disputa. Qual a avaliação que o senhor faz? Porque quando a gente olha para trás e vê durante todo o período eleitoral, a gente tinha uma confiança muito grande da oposição, que o momento era muito propício, que havia um sentimento de mudança, que a população não suportava mais o PT no poder. E quando se foi para a apuração, se viu o senhor ganha a eleição, Rafael Fonteles com mais de 57% dos votos válidos. Turno, né? Então, qual a avaliação que o senhor faz e o que é que o senhor acha que prevaleceu com esse resultado? Então, veja, é um resultado histórico, né? Histórico. A gente já tinha alcançado um grande resultado em 2018 e ele foi bastante significativo em 2022. A eleição, como você disse, minha, quase 1 milhão de votos, Rafael 57%, mais de 1 milhão de votos. Lula, primeiro lugar do Brasil, Piauí, 74,23% dos votos válidos, a maior votação proporcional do Brasil, Piauí. A segunda com 69%. Ao mesmo tempo, 80% das vagas para o parlamento, para a Câmara. 22 deputados estaduais e 8 federais. Pois isso. E 75% das vagas, quase 80% das vagas para a Assembleia Legislativa. Então, eu conto isso não para me vangloriar, é para, primeiro, assim, agradecer a Deus, né? Porque
tudo que a gente viveu foi um jogo com uma estrutura pesada. Agora, eu sempre digo uma coisa que às vezes pode parecer só um jogo de palavras, não é. E eu acredito mesmo, é Deus no comando e força do povo. Não se faz nada sozinho. Então foram milhares, mas milhares de pessoas espalhadas em 224 municípios, em cada canto de cada município. Porque o que é que eu lhe digo? Houve uma compreensão que, embora a gente esteja governando o Piauí, eu fui eleito, reeleito, o Wilson Martins foi eleito meu sucessor, em seguida o Zé Filho, depois eu fui eleito, reeleito, são 20 anos, na verdade, de um projeto. Agora, esse projeto, ele teve entrega. O que a gente prometeu em 2002 nas eleições? A gente prometeu que era possível um Piauí que saísse de muito baixo desenvolvimento, de um lugar muito pobre, só falava em IDH, do patinho feio, que é medido cientificamente pelo IDH, mas é medido também pela quantidade, não é, de energia, onde tinha lamparina que chegou a energia, onde era estrada com a patrol, o pessoal pedindo uma patrol para raspar a estrada, agora é asfalto, onde não tinha comunicação, passou a ter saúde, educação, regiões de saúde, só tinha Teresina que tinha UTI, você tem hoje 8 regiões com UTI, você tem 42 regiões somando com as regiões que tem sala de estabilização. Então, você imaginar isso, eu estava ontem com um médico e ele lembrando, ele tem 55 anos de medicina, e ele contando que a geração dele, para fazer um exame em cidades do interior, mandava a pessoa mijar num pinico, cheirava, ali era o exame de urina, era pelo cheiro. Doutor Isaías foi médico formado na Bahia, em Simplício Mendes, ele conta no livro dele, no seu depoimento, sobre isso. Ou seja, era esse o exame, não é? Ou seja, a pessoa não tinha uma condição, não tinha um equipamento, não tinha um aparelho, enfim. Hoje você tem muitos lugares com raio-x, com tomógrafo, com equipamentos mais sofisticados. Estamos agora já entrando na linha da telemedicina. A educação, eu sempre lembro, Douglas, eu sou um jovem também, né? Um 6.0, 60. Né? É melhor 6.0, Doutor? É melhor 6.0. É melhor. Então, veja, lá, quando eu precisei estudar, quando eu fiz meus 6, 7 anos, a minha cidade, tinha criado o município de Paislandim, era 1968, só tinha uma sala de aula para o município inteiro. O município uma tinha só. Mais ou menos 6, 7 mil habitantes, só tinha uma sala de aula. Era disputada quase que no tapa. Minha mãe brigava. Então você levava a carteira de casa. Mas na frente foi uma revolução. Aquela carteira de madeira que sentava de 2, umas gavetonas aqui embaixo, né, sentando de 2 ali. O material escolar era uma tabuada, um ABC e um lápis pau-brasil, né? Quem conseguia um papel almaço com linha, moço de Deus, era um negócio do outro mundo. A palmatória, né? A minha professora só tinha o 4º ano primário. Ela dava aula para o 1º ano e ela só tinha o 4º. Então não ia além daquilo. Era 1º ano A, 1º ano B, 1º ano C. Quem tinha condição saía, quem não tinha condição atrofiava. Então, muitos dos meus colegas de infância não foram adiante. Lá na frente, quando a gente abriu a oportunidade, que alguns ainda conseguiram estudar. Então, eu conto isso para dizer, para a gente chegar de lá, e isso não chegou, assim, o que tinha de novidade? Aí eu tenho que reconhecer, o presidente Fernando Henrique Cardoso, ali teve a reforma da educação. Por quê? Tinha vestibular no 4º ano primário, que era o 4º ano do ensino fundamental, para entrar no ginásio, que era o 5º ano do ensino fundamental. O ensino fundamental menor, para passar para o ensino fundamental maior, tinha um vestibular, porque não tinha vaga. Então, estudavam os alunos lá em Ueira, né, da Costa e Silva, Visconde da Parnaíba, Armando Bolomar, vários colégios.
Aí só tinha um ginásio, que não tinha vaga para tinha que fazer o vestibular para... Aí fazia o vestibular para ver quem é que ia fazer o quinto ano. Então, no ano que eu fiz a admissão, passei, estudar no livrozão amarelo, o exame de admissão, e ali teve a reforma que acabou o exame de admissão, mas também não tinha vaga. Muita gente ia lá, abre tantas vagas, aí fazia processo seletivo. Eu vim estudar aqui em Teresina, o Liceu Piauiense, a Escola Técnica, processo seletivo, porque não tinha vaga. Era um processo, era um vestibular, para poder fazer o ensino médio. Então, eu conto isso para você imaginar, chegar onde nós chegamos. Quem quiser estudar tem vaga, e não paga. Quem tem dinheiro faz na escola privada por opção e paga, mas quem não tem dinheiro estuda numa escola. Uma escola, hoje a gente tem, são mais ou menos 580 escolas, aproximadamente 80 anexos. A escola em São João do Piauí, um anexo lá em Marrecas, para dar um exemplo. Então, hoje você tem aproximadamente 300 escolas que estão na média das notas do Brasil, na média do privado com o público, enfim. Então, você está num nível de aprendizado, e algumas delas, destaca-se Cocal dos Avos, Capitão de Campos, Oeiras, aqui em Teresina, o Didácio, várias escolas, o próprio liceu, as escolas de tempo integral que nós vamos abraçar para ampliar, porque os estados sozinhos não aguentam. Está no compromisso de novo do presidente Lula, ampliar escola de tempo integral, está no do Rafael Fonteles, nosso governador, de dobrar, com o apoio do presidente, pode até mais do que dobrar, e também indo para a educação fundamental, porque também ela garante não só uma educação, mas a presença de oportunidade para a cultura. E você tem de manhã escola, à tarde tem reforço, mas tem esporte, tem cultura, pode fazer um curso técnico, pode estudar uma língua, inglês, espanhol, uma outra língua, você poder fazer informática. Alimentação. Tem alimentação. Toma o café, vai para a sala de aula, merenda, meio-dia o almoço, depois a merenda, depois é que volta para casa. Então, isso aqui ajuda inclusive na segurança, na proteção. Isso. Muitas vezes essas meninas são estupradas no horário que a mãe não está em casa, está trabalhando. Se ela passa o dia na escola, volta quando a mãe está ali, é uma chance de maior proteção. A creche também, que está no programa que eu também quero abraçar, a ampliação, creche com estímulos ao conhecimento, com estímulo da educação. Hoje a ciência, eu fiz um curso em Harvard, desenvolvimento da primeira infância. E lá o que a gente aprende cientificamente? É que já com 6 meses no útero da mãe, o bebê já passa a armazenar uma quantidade grande de informações. Por isso, muito cuidado ali na relação com a esposa, quando está grávida, a família, todo aquele cuidado, porque a alteração que ela tem passa para a criança. Ao mesmo tempo, quando você vai até 12 anos de idade, você armazena 70 informações, 70 informações por segundo. Quando você chega aos 70 anos, você armazena no máximo 7. Então, você vai reduzindo essa capacidade. Então, o que eu quero dizer com isso? A creche, a educação infantil, ela permite o aprendizado mais cedo, num momento em que é muito mais propício. Hoje, as nossas escolas, eu era senador quando a gente implantou, a Dilma era presidente, a rede da educação infantil. Lá atrás, o Lula tinha implantado, o presidente Fernando Henrique tinha implantado o fundamental, é isso que eu ia dizendo, e o Lula, o ensino médio, a educação básica, em vez do Fundef, que era o Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental, o Lula botou o Fundeb, criou um Fundebinho por causa do Piauí, que o Piauí queria implantar o ensino médio no primeiro ano. Você viu tanto que o compromisso dele com o Piauí. Eu disse, presidente, eu tenho que tirar o Piauí da rabeira, como se diz. Lembra da palavra rabeira? Eu tenho que tirar da rabeira. Então, e aí teve esse recurso. A evolução é a educação. Para poder eu mandar, na época, para mandar 300 milhões para o Piauí por ano,
ele tinha que mandar mais ou menos 7, 8 bilhões para o Brasil. Mas faça porque vale a pena. E daí foi uma base para poder criar o Fundeb. Né? Agora a gente quer dar um passo nessa área de creches voltada também para que a mãe que quer trabalhar, que quer ter a oportunidade, não é, de estudar, de poder fazer alguma outra atividade, do lazer também, da cultura, de poder ir no comércio, enfim. Ela não tem condição de pagar alguém para cuidar do seu bebê. Ela coloca numa creche, num lugar seguro, adequado. Então a gente quer trabalhar e aqui precisa da presença do governo federal, porque os municípios sozinhos, a quem cabe essa tarefa, ele não dá conta. Então eu estou contando isso para mostrar, a gente chegar, sair lá daquele Piauí, que entrou no século XXI muito atrasado, e hoje a gente ser o estado que era a 27ª pior em qualidade da educação, para a nona melhor do Brasil, ou seja, entre os 10 melhores do Brasil. Esse tem muito trabalho, que eu sou grato a cada professor, cada diretor, diretora, supervisor, gerente, as equipes da secretaria, cada pessoa, o que transporta aluno, o que faz merenda, o que vigia, todo mundo que trabalha na educação tem um papel extraordinário. Aqui quem passou por ali, agora eleita deputada federal Regiane Dias, que foi secretário, o Helen Gero, o Antônio José Medeiros, todos que passaram por lá, todas as equipes, né, com um papel muito importante. Então, a mudança, o alicerce, a educação, mas junto com isso a qualidade. Eu dizia o seguinte, peraí, o que a gente vai ter que fazer para aumentar a expectativa de vida? Primeiro, comida. Então, tem que tomar café, almoçar e jantar todo dia. Isso que o Lula disse é que muita gente torce o nariz porque nunca passou fome. Está no horário que nós estamos agora e não ter almoçado. Quando a gente sabe que lá na casa vai ter um almoço esperando, e quando não tem? Você chega a hora do almoço, está com fome e às vezes nem casa tem, e não tem. Chega à noite do mesmo jeito, você passa a noite sonhando. Eu vivi situações de insuficiência alimentar, você passa a noite sonhando com comida, tá certo? Então, digo isso para mostrar que alimentação, água potável, as condições, água chegando na torneira muda a vida de uma família. Muitas vezes o pai e a mãe gastavam quase que metade do dia para poder ir atrás de água, de lenha, etc. Então, o que eu digo para você é que a mudança na qualidade de vida, comunicação, você sair, o máximo era o orelhão. Ficha. Quanto dia que tu usou uma ficha? Nem lembro mais de ficha. Pegou um telefone mas eu usei, cheguei a usar ficha. Né? Mas era ficha. Então, agora você com celular, com TikTok, Instagram, isso é uma mudança. Nós somos hoje o melhor do Brasil em qualidade na internet, em velocidade na internet. Estão faltando, esses dias o Torres me passou, ele dirige a Agência de Tecnologia da Informação com o Piauí Conectado, e parece que estavam faltando 11 municípios para a gente completar todos os municípios com fibra óptica. Você escuta falar, o Brasil está implantando nas capitais o 5G. Chega a 10 megabytes. O Piauí está se preparando para, se chegar a 10G, nós estamos preparados. Então, telemedicina, teleeducação, telecomércio, comunicação da televisão. Hoje você tem uma facilidade muito maior. O que no passado, não é, uma TV como próprio essa, jornal, era o que a antena alcançava. E o jornal sai daqui na segunda para chegar terça em determinada cidade. É assim mesmo. Quarta-feira. Mas agora, o governador tem compromisso aí com o segundo turno. Eu não posso deixar liberar, o senhor está convidado para voltar depois do segundo turno. Mas eu queria, como última pergunta, tratar exatamente do segundo turno. Vamos. Governador, em todas as eleições onde o segundo turno ocorreu, a gente viu o empenho do senhor, a gente viu o empenho do PT, empenho dos aliados. Mas essa eleição em especial é diferente. É diferente, quer dizer, a gente tá vendo, por exemplo, para o Piauí, a eleição para o governo está resolvida.
Foi resolvida no primeiro turno. Já. Agora, senador, governador, federal, está tudo resolvido. Mas há uma mobilização como se houvesse ainda um segundo turno para governador. E a gente vê isso no Brasil inteiro, e a gente vê essa mobilização. Ontem eu acompanhei a entrevista do ex-presidente Lula no Flow Podcast. Achei, inclusive, interessante. O ex-presidente é muito, como é que se diz? Genuíno, né? Leve. E aí o Igor perguntou lá no final para ele, dizendo assim, presidente, como é que acha o senhor nas redes sociais? Ele disse, não sei. Aí teve que alguém dizer lá onde era, eu não sei. Então, assim, por que essa mobilização, governador, não é só para ganhar a eleição? Não é. Ela é muito mais. Olha, primeiro, eu vou dizer um termo aqui que pode parecer forte, mas ele é forte mesmo. É uma eleição, não é, das nossas vidas, né? Porque são dois projetos completamente diferentes. Completamente diferentes. A pergunta que eu faço é, hoje ele lançou a carta ao povo evangélico. Ele relutou muito, eu estava na coordenação desde o ano passado. E, presidente, não vamos poder me desprezar. A mentira está correndo solta. Nós vamos perder para mentira? Não pode. Perder para mentira. Vai fechar a igreja, vai ter menino com menino em banheiro, vai ter kit gay, quer dizer, um monte de mentira. O tempo todo a mentira solta. Um faz ali, pega uma foto que não tem nada a ver, que é ligação com o PCC, que é não sei o quê. Enfim, um presidente que viveu o que ele viveu, de todas as denúncias que fizeram, e ali enfrentou, encarou. Muita gente achava que ele devia fugir. Não, fugir o quê? Por que eu vou fugir do aliás, governador, tem um ponto interessante que ele disse o seguinte, olha, eu recebi várias propostas de embaixadas. Várias. E teve um determinado momento que também ele poderia ter ido para casa com a tornozeleira eletrônica, disse que não aceitava. Vocês me botaram aqui, vocês têm que provar minha inocência. Ele disse eu acompanhei, eu visitei o presidente. Naquela época muita gente se afastou, eu ia lá visitar, que nem fui visitar o Zé Genuíno, que nem fui visitar, porque eu acho que quando você confia num amigo, você tem que acreditar. Ele me diz que é inocente, ele me diz que não cometeu esse crime, eu tenho que acreditar. E ele demonstrou, provou, enfim, foram arquivados 16 processos. Então, ali naquele debate, você vê que ele fica abalado quando mexe nesse tema, porque imagina, meu pai, minha mãe, você, é ladrão, é isso, é que você sai do sério. Uma pessoa, não é, ali com um monte de mentira, um monte de coisa sobre você. Eu dizer, diga aí, isso aqui você tem que perguntar para o povo que está lá perto de você, lá, que esse povo aí entende muito desse negócio aqui. Então, mas, ouça só, eu estou animado com a eleição. Animado por quê? Me anima por uma coisa, primeiro, que é você vê brasileiros que têm diferenças, que disputam na política, que disputam entre si, que disputam em São Paulo, disputam no Brasil. Você vê Fernando Henrique Cardoso declarando apoio ao Lula. Você vê, depois de tudo que aconteceu, Joaquim Barbosa. Você vê empresários, né, que nunca votaram no partido. Eu fui em reunião com o Geraldo Alckmin lá, com vários prefeitos lá. Diz, quantos aqui já votaram no PT? Ele também não. Eu disputei com o Lula. Mas agora, tá certo? A gente tem que fazer uma escolha pelo Brasil. Então, é por democracia, é pelo meio ambiente, é por educação, por alguma razão que está estragada, que eu falo da reconstrução. Porque o que aconteceu? Acabou Minha Casa Minha Vida, vai ter que repor. Acabou o programa da agricultura familiar, tem que repor. Acabaram os programas para apoio às micro, pequenas, médias empresas. Você não tem um programa, tá aí o Auxílio Brasil. Lá havia o Bolsa Família e uma proposta para as pessoas terem a alternativa de sair da transferência de renda, que ninguém quer ficar dependendo dessa transferência de renda. Então, e eu digo a você, animado, porque essa reação, já no primeiro turno, eu mesmo achei que a gente ganhava no primeiro turno. Eu sabia que era apertado, mas eu achava que a gente ganhava no primeiro turno. Teve uma mudança, eu acho que, tecnicamente, eleitores e eleitoras que estavam votando na Simone Tebet, no Ciro, indecisos, enfim. Mudaram de última hora. E que tinha como primeira opção o atual presidente Jair Bolsonaro, foram para ele logo no primeiro turno para poder evitar que tivesse vitória do Lula no primeiro turno. Isso aconteceu. Assim, 48,5% dos votos válidos, faltou 1,6% para a vitória, 1.600.000 votos, para você ter uma ideia, ele teve 57 milhões de votos. Quando a gente pega agora,
A gente faz pesquisas internas, mas eu vou falar das externas. Aquelas mais pessimistas, que são presenciais, estão dando uma diferença de 6 pontos. Isso aqui dá 7,5 milhões de votos, porque agora só são 2 candidatos, de diferença. E é mais do que no primeiro turno. Então, ele teve um aumento. As pesquisas do Datafolha, por exemplo, deve estar saindo uma outra hoje. A do IPESP, do IPEC, dá uma diferença de 8 pontos. Isso aqui são 9,5 milhões de votos, aproximadamente. E tem pesquisa com 55, 45, que dá 10 pontos. Aqui dá 11 milhões de votos de diferença. Ora, eu avalio que aqui essa decisão foi importante do Tribunal Superior Eleitoral de garantir, como diz a lei, o direito ao transporte a eleitor e eleitora. A governadora Regina, o governador Helder Barbalho eu já vi hoje, já saiu, a governadora Isolda também está mandando lá a lei. Do Brasil inteiro, os governadores, achei até ruim o governador Ibanez declarando que não vai botar transporte. A Justiça Eleitoral vai encontrar, ela pode requisitar. Se o setor público não dá, ela requer de pessoas do setor privado, ela é obrigado a garantir o transporte urbano e interurbano, inclusive. Então, garantindo o direito de votar, eu avalio que a gente tem condições de uma maioria. E é uma responsabilidade grande, porque a gente vai ter que reconstruir relações, criar uma pacificação para que haja uma pacificação nas famílias, entre as pessoas no trabalho, entre as pessoas na igreja. Meus filhos são evangélicos, né? Então você tem assim, alguém como um pastor, olha, se votar no Lula, saia da igreja e não volte mais. Meu Deus, chegar a esse ponto, não é? Então, teve uma colega evangélica, ela diz, então eu tenho que escolher entre Jesus Cristo e Jair Bolsonaro. Eu escolho Jesus Cristo, é claro, eu estou aqui por Deus, por Jesus Cristo, não é por nenhum um homem pessoalmente. Então, chegou nesse nível, é ruim. Então, o que eu digo é que nós vamos ter que pacificar, mas também uma política para um conjunto de coisas emergenciais. Eu estou lá na coordenação, tem que cuidar das filas, que desde aquele tempo da pandemia já tinha e agora cresceu, para a gente resolver o problema das filas na saúde. A vacinação para evitar a vinda das doenças que estão chegando de volta, não é só a Covid, poliomielite, enfim, um conjunto de doenças, de você ter um conjunto de obras que estão paralisadas, que tem que retomar, obras como, por exemplo, ali a ferrovia transnordestina, a barragem lá de Cocal, que caiu naquela vez, está lá, começou e parou. Castelo, a barragem de Castelo também. E tem um conjunto de obras que vão voltar para a conclusão. A educação, recuperar, não é, o aprendizado de alunos ali que não tiveram condições no período da pandemia, o emprego, né, gente passando fome, cresceu gente de rua, tem que cuidar das pessoas de rua, as pessoas que estão há vários anos sem um programa de habitação, então voltar um programa de habitação para vencer essa fila, para quem precisa de uma casa, de um apartamento, recuperar a renda da classe média que perdeu, reajustando a tabela do imposto de renda, o reajuste do salário mínimo em valor real, né, pela média do PIB, que permite, não é, que você tenha uma base no Brasil. Eu estava com uma amiga agora do Canadá. Quanto é o salário mínimo lá? $2.200. Por coincidência, no Brasil, em reais, claro, a moeda deles é o dólar, seria hoje em torno de $400, se tivesse prosseguido a política do Lula, que seria mais ou menos R$2.200, R$2.300. Ou seja, o dinheiro para suas despesas básicas, mas comprar alguma coisa também. Então, tudo isso aqui não tem que refazer. Plano com medidas de curto prazo, médio prazo, longo prazo, criar previsibilidade, reatar as relações internacionais, compromisso ambiental. Então, esse é um projeto que é diferente da ausência. Às vezes pergunta assim, o governo do presidente Jair Bolsonaro é bom ou é ruim? Eu digo, eu nem sei dizer, porque não há uma proposta. Tirando, vende isso, vende aquilo, que nem um padrasto que chega, não é? Casa ali com a viúva, e o que ele faz é só sair vendendo, vende a geladeira, vende a sala, e vai consumindo tudo ali. É mais ou menos isso. Então, eu quero, de verdade, um Brasil melhor. E queremos governar para todas as pessoas. O Rafael foi eleito governador, eu fui eleito senador. Vamos trabalhar para todas as pessoas de todo o Piauí. Não pode ser um governador só para o meu lado, só para aquele lado. Só para os 57%. Não pode. Então, essa esperança
não é? Está bem forte no meu coração, estou animado, não é? Muito tenso, nunca vi uma eleição tão tensa. Governador, nosso tempo está esgotado, a assessoria está para matar aqui, dar um tiro, mas eu tenho uma outra pergunta que é rápido, até para o senhor. É um outro assunto muito discutido, governador. É o seguinte, considerando a vitória do ex-presidente Lula, o senhor teme o pós-eleição? Como é que você imagina o pós-eleição? A reação do atual presidente? O que pode acontecer? Não. A gente já teve momentos mais tensos. Eu tive esse privilégio de estar lá na coordenação da campanha. A gente teve muitos diálogos. Você vê que hoje tem um movimento por democracia que é muito mais forte. Conversa, por exemplo, com os poderes, conversa com as Forças Armadas. As Forças Armadas, eu lembro de uma rodada de diálogo que estavam brigadeiros, generais, almirantes ali, e um deles eu acho que resumiu tudo. Ele diz, olha, primeiro assim, o nosso manual é a Constituição. Então, deixa eu dizer para vocês, pela Constituição, assim como, ele apontava para mim, você que foi governador, quem é o comandante da Polícia Militar, da sua força de segurança, é o governador. Quem é o comandante no país é o presidente da República. Então, ele até diz assim, é o capitão que comanda os brigadeiros, os generais e os almirantes, porque ele é o presidente da República. Agora, acima do capitão está a Constituição. Então, nós vamos cumprir a Constituição. Então, isso aqui, estive lá com o ministro Nelson Jobim, o ex-ministro, vários que participamos desse diálogo. E eu nunca vi uma força tão grande no Brasil. Hoje você tem 8% que defende ditadura, golpe, coisa do tipo, né? 92% do povo brasileiro defende, dos que se posicionam, defendem democracia. Então, isso aqui é algo muito forte, porque quando um presidente diz, se eu for eleito, eu vou indicar 2 do meu, eu vou ampliar a vaga lá no Supremo para poder ter mais 3, eu poder ter maioria, como se fosse um negócio assim. Então, isso não é um Supremo, isso aqui é uma casa de manhã que faz o que o outro quiser. Eu já nomeei membros para o Tribunal de Justiça, para o Tribunal de Contas. Você trabalha para que seja alguém preparado, que tenha um currículo, com quem você tenha uma relação. Um dia, se eu precisar de uma audiência para tratar de um tema aqui do Estado, eu tenho abertura, mas você se considerar o dono, isso não é democracia, isso aqui é ditadura, é autoritarismo. Então, esse pensamento é que nós vamos derrotar nas eleições dia 30. E eu encerro lhe dizendo uma coisa assim, importante. Ao contrário do que dizem, quando eu pego quem defende democracia e quem defende aquilo que eu chamo desse bolsonarismo, que é muito maior do que Jair Bolsonaro, é bom saber. O bolsonarismo, ouça o que eu estou lhe dizendo, é muito maior do que Jair Bolsonaro. Vamos dizer assim, é um pensamento que traz essa coisa mesmo de tudo pela força, de espernear o outro. A gente vem de uma cultura daquela pessoa que não assinava carteira, que trabalhava era 12, 18 horas por dia, botava para trabalhar sábado, domingo, à noite e madrugada e não pagava nada. Então tem muita gente que tem esse pensamento, não é? Que vem lá das heranças que a gente falava há pouco, da escravidão. Então, só que o país mudou, o mundo mudou, e a gente tem que trabalhar o Brasil junto com o mundo. Porque não é só no Brasil. Veja o Trump nos Estados Unidos e o trabalho que os Estados Unidos está tendo, a França está enfrentando isso. Então, o presidente Lula é uma pessoa preparada, de diálogo, o seu vice, o Geraldo Alckmin também, que é o oposto do outro lado. Então, eu lhe digo, olha, no Congresso Nacional, quando eu olho para a Câmara, eu fui parte daquela casa, conheço muita gente, e ajudei nesse xadrez nos 27 unidades da Federação. Então, desse campo da democracia, tem aí 360 parlamentares, que a gente tem, claro, que dialogar, mas com esse pensamento de diálogo, de colocar o Brasil na frente. No Senado também, eu vejo ali 46, 50 parlamentares também com esse perfil. Então, pode até ser mais, mas é no mínimo isso. Então, é possível, sim, ter uma maioria na Câmara, no Senado, a maioria dos governadores e governadoras, a eleição de vários que foram eleitos, eu já conversei, o governador Caiado do Goiás, ele pode ser tudo, mas é um democrata, ele pode ter
trabalhado lá, porque ele tinha uma parte do eleitorado dele, que era com o Jair Bolsonaro, mas é um democrata, estava comigo lá, na luta da vacina, na luta por democracia, celebrando documentos a favor da democracia. O Eduardo Leite, por isso que a gente está, inclusive, torcendo por ele no Rio Grande do Sul. Né? Então, eu estou contando para você compreender, né, que, independente do partido, tem um divisor de água aqui. E, é claro, isso vai exigir muito diálogo, mas a política é isso. Por isso que precisa, na minha visão, de alguém bom de diálogo. E acho que Lula e Geraldo Alckmin têm essa vantagem, além da experiência de 8 anos de presidente e o outro 16 anos de governador. Digo, é como se o Brasil estivesse na UTI. Então eu tenho que ter gente muito experiente para tirar esse paciente da UTI, mas vamos conseguir, se Deus quiser. E nesse dia do Piauí, o orgulho de ser piauiense. Eu tenho muito orgulho das vitórias do povo do Piauí em todas as áreas. É no jornalismo da melhor qualidade, é na cultura, é na área da literatura, é na produção, com produtividades elevadas em várias áreas, é na área da comunicação, é na área da educação, dos empreendedores, ou seja, e ninguém segura o nosso Piauí. A filha da terra do sol do Equador, né? Filho da terra do sol do Equador, nós vamos cada vez mais ser um estado importante dentro do Nordeste, dentro do Brasil e cada vez mais integrado com o mundo. Essa é a vantagem do Rafael governador. É uma geração que vem com um pensamento muito mais atualizado do que eu e outros que tivemos a oportunidade. Eu acho que vai ser bom para o Piauí e bom para o Brasil. Governador, muito obrigado. Prazer recebê-lo aqui e no pós-eleição o senhor está convidado para a gente fazer uma análise do resultado eleitoral e exatamente dessas conversas que vão surgir logo após o dia da votação. Com prazer, Douglas, com prazer. Que Deus abençoe a todos os piauienses, todas as piauienses desse dia do Piauí e, é claro, eu estarei aí trabalhando até dia 30 e também aqui todas as pessoas que querem democracia, que querem um Piauí, um Brasil melhor. Acho que o Rafael já foi eleito e acho que a gente ter essa chance de integração do Piauí com o nacional vai ser também bom para o Piauí, bom para o Piauí.